Okay. So last time we looked at the preaching in the patristic age. Então, na última vez, nós olhamos para a pregação na era patrística. What makes the preaching of that period all the more remarkable, O que torna a pregação desse período ainda mais incrível, if you're looking at it from a historical se perspective, você for olhar de uma perspectiva histórica, is that during this same period, é que durante esse mesmo período, the church is clarifying the extent of Scripture, é que a igreja está esclarecendo a extensão da Escritura. the Council of Carthage in 397 O Concílio de Cartago, em 397, is the first official announcement of the canon. é o primeiro pronunciamento oficial do fechamento do cânon. The church is still clarifying what they believe about the person of the Holy Spirit. Nessa época, a igreja ainda está esclarecendo aquilo que eles creem sobre a pessoa do Espírito Santo. And what is the role of the Spirit in inspiring the text of Scripture? E qual o papel do Espírito Santo ao inspirar o texto. That came the Council of Constantinople in 381. Que veio em 381 no Concílio de Constantinopla. So much is in flux. Então tem muita coisa acontecendo nessa época. This is one of the reasons we would never want to say, if only we could go back to the patristic age. É por isso que nós nunca devemos dizer, se pudéssemos voltar para a era dos pais da igreja. They were faithful with what they had. Eles foram muito fiéis com aquilo que tinham. And yet look at what the Lord has given us. Mas veja o que Deus nos deu. We're going to look now at the preaching in the Middle Ages. Nós vamos estudar agora a pregação na Idade Média. Of course, they would not have thought of themselves that way. Claro, eles não teriam se considerado como pregadores da Idade Média. They were not living in the Middle Eles Ages. não estavam vivendo na Idade Média. They were just continuing their stewardship of what they had received from the fathers. Apenas estavam continuando a boa mordomia daquilo que receberam dos pais da igreja. Their stewardship of this tradition A boa mordomia deles, dessa tradição, is what we want to study now. é o que nós queremos estudar agora. And we find some cautions, E nós vamos descobrir algumas cautelas. and we find some encouragements E também nós vamos encontrar coisa que nos encoraja. to position us to be encouraged. E nós queremos ser encorajados por eles. Let me say a word about how, as Protestants, we should think about the Middle Ages. Então, para isso, deixa eu dizer algo sobre como nós, como protestantes, devemos encarar a Idade Média. And then I want to call your attention to three developments during this time Então, eu gostaria de chamar a atenção para 3 desenvolvimentos durante esse período that impact medieval preaching. que impactaram a pregação na Idade Média. And then we'll close by hearing from one of the great preachers of this period. E aí nós vamos encerrar ouvindo algo sobre, algo escrito por um desses grandes pregadores desse Bernard of período. Clairvaux. Bernardo de Clairvaux. So approaching the medieval church as Protestants. Então, como que nós como protestantes devemos encarar a Idade Medieval? We think of medieval preaching, Nós pensamos na pregação medieval, or the Middle Ages in general. ou na Idade Média em geral. It may challenge us to think, I'm about to be encouraged. Ao pensarmos nisso, talvez é um desafio pensarmos que vamos ser That encorajados. seems unlikely. Parece improvável. And that's largely because we view the Middle Ages through the lens of the Reformation. E isso em grande parte é porque nós olhamos para a Idade Média através da lente da Reforma. For our purposes here with preaching, Para os nossos propósitos aqui, falando de pregação, we view it through the lens of the debate over the extent of Scripture. nós vamos olhar para essa época através da lente do debate de até onde vai as Escrituras. Do we preach the Apocrypha or not? Até onde vão as Escrituras? Devemos pregar ou não os livros apócrifos? Through the lens of the translation of Scripture. E nós vamos olhar através da lente da tradução das Escrituras. Is Jerome's Vulgate all we need, or do we need it in the vernacular of the people? A Vulgata de Jerônimo é tudo o que nós precisamos, ou ela deveria ser traduzida para a língua do povo? Do we need it translated from the original languages? Precisa ser traduzido das línguas originais? And of course, the debate over the interpretation of Scripture. E claro, também vamos pensar no debate sobre a interpretação das Escrituras. Does the church have authority over the interpretation of the Bible? É a igreja que tem autoridade sobre a interpretação da Bíblia? Or does the Bible have authority over the thinking of the church? Ou é a Bíblia que tem autoridade
sobre o pensamento da igreja. We think of the way the Roman Church answered those questions at the time of the Reformation. E nós então pensamos na forma que a Igreja Católica respondeu a essas perguntas na época da Reforma. And we assume that the Roman Church has always thought this way through even the Middle Ages. E então presumimos que a Igreja Católica sempre pensou daquele jeito ao longo da Idade Média. But it will be helpful if we remember that other answers to these questions were also circulating. Mas não vai nos ajudar se pensarmos que naquela época outras respostas a essas perguntas também circulavam. Answers that we would be more comfortable with. Respostas com as quais nós ficaríamos confortáveis. In fact, from history's perspective, De fato, da perspectiva histórica, it's possible to make the argument é possível argumentar that the Roman Church as it exists today que a Igreja Católica, como ela existe hoje, came into being at the Reformation. passou a existir na época da Reforma. It's very new. É uma coisa muito nova. I don't want to be careless in saying this. Eu não quero ser descuidado ao dizer isso. Of course, there were people who believed, Claro que existiam pessoas que criam, like the Council of Trent believes. como o Concílio de Trento romano crê hoje, The Council of Trent was the official response to the Reformation. porque o Concílio de Trento foi a resposta da Igreja Católica Romana à Reforma, By the Roman Church. por parte dos católicos. Of course, there were people who believed that way all the way through the Middle Ages. Claro, em toda a Idade Média haviam pessoas que já criam daquela maneira. But there were many other answers that were also given. Mas também tinham muitas outras respostas que foram dadas. So it was not until Trent that the Roman Church officially adopts the Apocrypha. Então não foi até o Concílio de Trento, depois da Reforma, que a Igreja Católica oficialmente adotou os livros apócrifos. It's not until Trent that the Roman Church officially affirms the Vulgate. Não foi até o Concílio de Trento que a Igreja Católica oficialmente afirmou a Vulgata And forbids biblical interpretation or translation apart from bishop's approval. e aí proibiu a tradução e interpretação da Bíblia fora da aprovação de algum bispo. It was not until Trent that the Roman Church officially rejects the doctrine of salvation by grace through faith alone. Não foi até o Concílio de Trento que a Igreja oficialmente rejeitou a salvação pela fé e tão somente. It's not until Trent that the Roman Church officially condemned those who disagreed with them on the sacraments. Não foi até o Concílio de Trento que a Igreja Católica oficialmente condenou aqueles que discordavam deles quanto aos sacramentos. The point is, what we see today as the Roman Church O ponto é que aquilo que nós vemos como a Igreja Romana hoje is largely a reaction against the Reformers' position. é em grande parte uma reação contra a posição dos reformadores. But of course, the Reformers began in the Roman Church. Mas claro, os reformadores começaram dentro da Igreja Romana. And they were speaking of a tradition that has also always existed in the church. E eles estavam falando sobre uma tradição que também sempre existiu na igreja. Before 1517, Antes de 1517, there was a significant amount of variety tolerated in the church. muita variedade era tolerada dentro da igreja. I have a list of names here. We don't have time to go through it. Eu tenho uma lista de nomes aqui que nós não temos tempo para tratar, But there were many men who spoke like the Reformers spoke. mas houve muitos homens que falaram como os reformadores. None of them left the church. All of them were tolerated Nenhum deles saiu da igreja romana, todos foram tolerados until the Reformation. até a reforma. So there is a way that the Reformation represents the falling away of the Roman Church. Então, de certa forma, a reforma representa o que, como a igreja oficial estava em decadência, deixando a verdade. Here now they are officially rejecting positions they had before tolerated. Agora, eles estão oficialmente rejeitando posições teológicas que antes aceitavam, ou toleravam, pelo menos. The point is, brothers, there is an ancient line in which we still stand. O ponto, irmãos, é que existe uma linhagem, uma tradição antiga na qual nós ainda nos colocamos hoje. And from which the Roman Church has turned away. E que, na verdade, é a Igreja Católica Romana que se desviou dessa tradição. So we come to someone like Bernard. Então, quando chegamos a Bernardo, It shouldn't surprise us that Calvin calls him
a great witness to gospel truth. Não deveria nos surpreender que o próprio Calvino chamou ele como um grande testemunha da verdade do Evangelho. In fact, this is how Calvin became famous, Na verdade, foi assim que Calvino se tornou famoso, debating with the Roman Catholics, né, debatendo com os católicos, proving to them that the fathers are with us against you. provando que os pais da igreja estão conosco contra vocês. It shouldn't surprise us that Luther draws on someone like Nicholas of Lyra. Não deve nos surpreender que Lutero ele vai citar alguém como Nicolau de Lira. When the reformers were asked by their Roman opponents, Quando os reformadores foram desafiados pelos seus oponentes católicos, where was your church before Luther came along? onde estava a sua igreja antes de Lutero? They did not agree with the assumption in the question. Eles não concordavam com a pressuposição que estava embutido nessa pergunta. Namely, your position is new and so it's not legitimate. Ou seja, a posição de vocês é nova, por isso não é legítima. They responded like Jesus often responds. Eles responderam como muitas vezes vemos Jesus respondendo nos evangelhos. They asked with another question. Respondiam com outra pergunta. Where was your face before you washed it this morning? Onde estava o seu rosto antes que você lavou hoje de manhã? That's where our church was. A nossa igreja estava ali. We're cleaning up, we're clarifying what's always been there. Nós simplesmente estamos limpando e esclarecendo aquilo que sempre esteve presente. The reformers loved many of the men in the Middle Ages. Os reformadores amavam muito os homens que vieram antes na Idade Média. They loved the church in the Middle Ages. Eles amavam a igreja da Idade Média. It was their church. Era a igreja deles. They didn't love everything about it. Não amavam tudo a respeito dessa igreja. They wanted to reform it. Eles queriam reformar essa igreja. And at that reformation, E nessa reforma, it was the Roman church that turned away and came into being. foi a igreja romana que virou as costas e passou a existir. That's a glimpse, anyway, at how as Protestants we can think of the Middle Ages. Bom, esse é um relance rápido de como nós, como protestantes, podemos encarar a Idade Média. Not exactly, we should not assume it's exactly like the Roman church we know today. Não devemos presumir que a igreja na Idade Média era exatamente como a igreja católica que nós vemos hoje. I pray that Reformation comes to our Roman churches. Eu ainda oro que reforma alcance as igrejas católicas hoje. My goal here is not to suggest that the reformers did not critique the church, A minha ideia não é sugerir que os reformadores não criticavam a igreja, or that we should just adopt what we see in the Middle Ages. ou que nós devemos simplesmente abraçar tudo o que vemos na Idade Média. The reformers did not do that. Nem os reformadores fizeram isso. I do want us to be encouraged Mas eu quero que nós sejamos encorajados that the Lord Jesus has been building his church. que o Senhor Jesus esteve construindo, edificando a sua igreja Through the faithful preaching of his word, através da pregação fiel da sua palavra, in the power of his Holy Spirit, pelo poder do seu Espírito, even in the Middle Ages. mesmo da Idade Média. Another way to be sympathetic in our study of this period Outra forma de termos uma certa simpatia ou a compaixão por esse período, a period that can often be difficult. um período que muitas vezes foi muito difícil. Another way to be encouraged by what we find Outra forma de sermos encorajados por aquilo que encontramos is to look at some of the broader currents that were at work in the culture. é olhar algumas das correntes maiores que estavam operando na cultura da época, Specifically church culture. especificamente na cultura eclesiástica. Some of these broader developments will help us make sense of the smaller specifics we find. Alguns desses desenvolvimentos mais amplos vão ajudar a explicar algumas das coisas específicas que encontramos ali. Let me mention three. Deixa eu mencionar 3. Number one, Em primeiro lugar, the standardizing of the liturgical calendar. o calendário litúrgico foi padronizado. If we go back to the time of our last lecture in the 4th century, Se nós voltarmos para o 4º século, a época da nossa última palestra, we find the beginnings of a church calendar. descobrimos os princípios de um calendário litúrgico. In the classical culture in which the church was born, Na cultura clássica em que a igreja nasceu, there was a custom of celebrating special days with feasts. havia um costume de celebrar dias especiais com festas. And there would always be a public speech. E sempre nessas festas alguém daria um discurso público. Well, the Christians took that over. Bom, os crentes emprestaram isso aí.
feast days will now be celebrated with sermons. Dias de festas agora vão passar a ser celebrados com pregações. In the beginning, this was just a few days. No início eram apenas alguns dias. On Easter, we preach an Easter sermon. Na Páscoa nós vamos pregar um sermão de Páscoa. On Christmas, we preach a sermon on the Incarnation. No Natal nós vamos pregar sobre a encarnação. When we celebrate baptisms, we preach on the significance of water baptism. Quando celebramos batismos, vamos pregar sobre a importância de batismo na água. On the anniversary of a martyr's death, we preach about the virtue in his life. No aniversário da morte de algum mártir, nós vamos pregar sobre a importância da sua vida. If he was known for his patience, we preach on patience. Se ele era conhecido pela sua paciência, vamos pregar sobre paciência. It's a way to honor those who have gone before Uma us. forma de honrar aqueles que vieram antes. Well, when we come to the Middle Ages now, Mas quando chegamos na Idade Média, the number of feast days is growing. o número de dias de festa está crescendo. The number of martyrs' days is growing. O número de dias de mártires está crescendo. Saints' days are beginning to creep in. Esses dias dos santos estão começando a adentrar. Liturgical seasons are beginning, Épocas litúrgicas estão começando. like Epiphany and Lent. Quais são os dias cinzas, quê? Quaresma, obrigado. So now we don't have one Sunday only, we have multiple Sundays given to this theme. Então agora não é só domingo, mas vários domingos com o mesmo tema. The whole church calendar is being covered by these special days. Agora todo o calendário da igreja está sendo coberto por esses dias especiais. And each of these special days has a special text that goes with it. Cada um desses dias especiais tem um texto especial que acompanha. A sermon that illustrates what we celebrate on this day. Um sermão que ilustra aquilo que nós vamos celebrar nesse dia. So how does that impact our preaching? Então como que isso impacta a nossa pregação? The church is still following continual reading, A igreja continua seguindo leituras em sequência, reading through a passage or a book of the Bible lendo ao longo de um livro ou uma passagem da Bíblia, over sequential Sundays. ao longo de vários The domingos. sermons are still about the text that was read, Os sermões ainda são acerca do texto que foi lido, but the range of passages that are being read is contracting. só que a gama de textos que está sendo lido está diminuindo. It's being formalized into a kind of lectionary. Está sendo formalizado numa espécie de lecionário. If you've seen a lectionary, you see how it lists the passages that are to be read on that Sunday. Se você já viu um lecionário, você vai ver que ele alista as passagens que devem ser lidos naquele domingo. You can see how that would cause preaching to grow predictable over time. E você consegue perceber como isso tornaria a pregação cada vez mais previsível ao longo do tempo. A second development, Segundo desenvolvimento, the rise of the universities. o surgimento das This universidades, is about 1200. mais ou menos em 1200. These schools, beginning in Paris, Estas escolas, começando em Paris, they gave their name to how theology was done there. prestavam seu nome à forma que a teologia era feita ali. So if you've heard of the scholastic method, Então, se você já ouviu do método escolástico, it's a way of doing philosophy or theology. é um método de fazer de filosofar ou fazer teologia. That's the method that was used in the in the schools. Era a metodologia usando nas escolas. And that method had an impact on preaching. E esse tinha um impacto na pregação. First of all, the character of the sermon changes. Em primeiro lugar, o caráter, as características do sermão foi mudando. Remember, this is in the schools. De novo, nas escolas, This is not the only preaching that's happening, não é a única pregação que acontece. but in academic preaching, Mas nas pregações acadêmicas, we move from a line-by-line exposition deixamos uma pregação linha após linha do texto to more of a focus on a single theme or word. para passar a focar num tema específico, ou uma palavra específica. So we read the passage, yes, Então, sim, ainda lemos a passagem, but then we take one word out of that context mas aí então retiramos uma palavra daquele contexto and we develop it philosophically. e desenvolvemos então essa palavra de maneira filosófica. We have major premise, minor premise. Então nós temos uma premissa maior, uma premissa menor, We have supports for each of our premises. temos os apoios para cada uma das nossas premissas. And we've lost the connection
to the context of Scripture. E nós perdemos a ligação com o contexto das Escrituras. So example, Job 2:4. Por exemplo, Jó 2:4. This is the devil complaining before God. Aqui é o diabo que está reclamando diante de Deus. Job has not yet turned to curse God. Jó não amaldiçoou Deus. And so Satan says, skin for skin. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. All that a man has, he gives for his life. Tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. In other words, let me strike his body and he will deny you. Em outras palavras, deixe que eu atinja o seu corpo e assim ele vai te negar. But the preacher takes it out of Job 2:4. Mas o que o pregador fazia era extrair isso, tirar de Jó He 2:4. takes skin, that's his theme. Então ele pega uma palavra, pele, esse é o seu tema. And then he talks about the skin of nature, E aí então ele passa a falar sobre a pele da natureza, the skin of blame, a pele da culpa, the skin of grace, a pele da graça the skin of glory. e a pele da glória. That's his sermon. Esse é o sermão. It's not quite what we think of today as topical preaching, Não é exatamente aquilo que nós pensamos hoje de um sermão tópico, but we do find a warning here against the kind of preaching mas aqui já serve de advertência para nós contra um tipo de pregação that calls attention to how much information we can synthesize. We can synthesize or bring together ok. all these Mas different ideas. de o cuidado de quanta informação nós estamos sintetizando aqui. Instead of preaching in a way that teaches the people how to read the Bible for Ao themselves. invés de pregar de tal maneira que o povo pode aprender a ler a Bíblia por conta própria. You think, I could never have gotten skin of blame from that text. E alguém vai dizer, eu nunca iria encontrar a pele da culpa a partir desse texto. Maybe I can't understand the Bible. Talvez eu não consiga ler a Bíblia, entender a Bíblia. It's not to be that way. Não deveria ser dessa maneira. This example it teaches us how the Bible could be everywhere in the Middle Ages. Assim, isso explica como a Bíblia poderia estar presente em todos os lugares na Idade Média. The Bible's in their pictures, in their cathedrals. A Bíblia estava retratada nas catedrais, nas suas figuras. There's preaching in every school, Em todas as escolas havia pregação. in every cathedral, Em cada catedral, almost every day. quase todos os dias. And yet so much gospel is lost. Mas mesmo assim, tanto do evangelho se perdeu. It's because Bible language like skin Porque linguagem bíblica como pele, or repent ou se arrependa, or love or faith ou amor ou fé, is not being explained in the context, não está sendo explicado dentro do seu contexto, but is being hidden behind all these other biblical words. mas está sendo ocultado atrás de muitas outras palavras bíblicas. That's why Luther said, we need the naked gospel. É por isso que Lutero falou, nós precisamos do evangelho nu. We need the simple, clear meaning of the text Precisamos do significado claro, aberto do texto, in its context. dentro do seu contexto. It's also why the reformers threw out this scholastic method É também por isso que os reformadores jogaram fora o método escolástico and they reintroduced the homily e format, reintroduziram o formato da homilia, preaching sequentially through a text in context. pregando sequencialmente num texto dentro do seu contexto. There's a second development in this rise of the universities that hits a little closer to home. Tem um segundo desenvolvimento do surgimento das universidades que chega um pouco mais próximo de nós. The scholars in these schools produced outstanding tools. Os acadêmicos nessas escolas produziram ferramentas incríveis. They produced for the first time concordances. Eles produziram as primeiras So concordâncias. now for the very first time you can look up keywords in your text Então agora, pela primeira vez, você poderia pesquisar uma palavra-chave no seu texto in alphabetical order em ordem alfabética and a whole list of references where it appears in the Bible. e achar uma lista inteira de referências onde isso aparece na Bíblia. They produced Bible dictionaries, Eles produziram os primeiros dicionários bíblicos, key biblical words with their meaning, palavras-chave bíblicas com o seu significado even with their application. e até com sua aplicação. They produced preaching manuals Eles produziram manuais de pregação with examples from famous preachers. com exemplos de pregadores famosos. They produced collections of quotations. Eles produziram coleções
de citações. Here's how you illustrate your text. É assim que você deve ilustrar o seu texto. These are very similar to the kind of tools we use every week. São muito parecidos com as ferramentas que nós mesmos usamos toda semana. I'm thankful for them. Eu sou grato por eles. But these academic tools had an unhappy effect. Mas essas ferramentas acadêmicas tiveram um efeito não muito boa. They changed the way the preacher engaged the text. Mudaram a forma do pregador engajar com o texto. Without these tools, Sem estas ferramentas, if you want to know what the Bible says, se você quer saber o que a Bíblia diz, you have to read the Bible. você precisa ler a Bíblia. You have to read it slowly and thoughtfully. Precisa ler devagar, com reflexão. You have to read a lot of it Você precisa ler muito dele, so that you can begin to see how these connections are made. para que você possa ver como que essas ligações acontecem. We don't need that much anymore. A gente não precisa tanto disso hoje em dia. I open my concordance. Eu abro minha concordância. I can look at the word repentance, Eu posso procurar a palavra arrependimento. and I can jump from text to text to text E eu posso saltar de texto para texto para texto. and find one verse and pull it out. E encontrar um versículo e tirar do seu contexto. And I find 3 parallel texts and 2 illustrations in 10 minutes. E então eu consigo achar 3 textos paralelos e 2 ilustrações e só passei 10 minutos. I don't have to linger in my Bible. Eu não preciso investir tempo na minha Bíblia. We should thank God for our tools, Então devemos agradecer a Deus sim pelas ferramentas. but it's worth, I think, asking the question, Mas eu acho que devemos pensar fazer a pergunta: how often do my tools keep me from my true work of reading the Bible? quantas vezes será que as minhas ferramentas, na verdade, estão me tirando da leitura da minha Bíblia? To what degree have my tools mastered me instead of allowing me to master the text or be mastered by the text? Até onde que essas ferramentas se tornaram os meus mestres, ao invés de permitir que o texto se torne o meu mestre? A third development, Terceiro desenvolvimento: the rise of the preaching orders. o surgimento das ordens de pregadores. I mentioned that academic preaching is not the only kind of preaching. Eu mencionei que a pregação acadêmica não era a única forma de pregação que existia. There's missionary preaching, Havia pregação missionária, like Patrick of Ireland. como Patrício na Irlanda. There's political preaching, Tinha pregação política, like in support of the Crusades. por exemplo, apoiando as cruzadas. There's monastic preaching, Havia a pregação monástica, like Bernard, como Bernardo, which we think of as mystical, que nós vamos pensar como místico, but monastic preaching was often the most expositional. mas muitas vezes a pregação nos mosteiros eram as pregações mais expositivas, Because they're still reading straight through the text and commenting on it. porque eles continuavam lendo ao longo do texto e comentando o texto. There's also what we might call popular preaching, Também havia o que chamaríamos talvez de pregação popular, preaching to the people, the common people. pregando para o povo comum. Sermons I read were the most widespread, well-attended activities of the medieval world. Naquela época, ouvir um sermão era uma das atividades que as pessoas mais gostavam de atender, A big de frequentar. reason why is because of the rise of the Franciscans and the Dominican orders. Um dos grandes motivos para isso era o surgimento das ordens franciscanas e dominicanas. Their main call is preaching to the common people. E o chamado deles principal era pregar ao povo comum. It may help us to realize Talvez nos ajude a perceber that it's this work of preaching to the laity where the 4 senses of Scripture was used. The four senses? The 4 senses. Talvez que era nessa pregação para o povo laico é que os 4 sentidos das escrituras eram usados. So we have the literal sense. Então havia o sentido literal, That was always the foundation. que era sempre a base. You can't admit anything from another sense if it doesn't have a foundation in the Você não literal. pode permitir nenhum outro sentido se sua alicerce não for a literal. Then you have the allegorical sense E aí havia o sentido alegórico, that's used to teach doctrine. que é usado para ensinar doutrina. You have the moral sense Aí você tem o sentido moral, that teaches ethics. que ensina a ética. And then you have the anagogical sense E aí você tem o sentido anagógico, that's used to look to our future hope. que nos ajuda a olhar para a nossa esperança futura. Encourage these common people. This is not your best life now. E encorajar esse povo comum, o povão, que essa não é a sua melhor vida agora. In these senses of Scripture, the preachers are trying to connect
the meaning of the text to the people. E nesses sentidos da pregação, eles estão tentando ligar o texto à vida do povo. The picture that was most often used as an image of preaching A figura que era mais usada como a ilustração de pregação is the image of Jacob's ladder from the book of Genesis. era a imagem da escada de Jacó do livro de Gênesis. You remember Jacob sleeps at Bethel? Lembra que Jacó pegou no sono, dormiu ali em Betel? He has a vision and there's a ladder up to heaven with angels ascending and descending. E ele tem uma visão de uma escada que vai até o céu, com anjos subindo e descendo. He says preachers are the angels. E ele dizia, pregadores são os anjos. This is not Genesis anymore. This is the Middle Ages. Tá, agora não é mais Gênesis, estamos falando da Idade Média, né? Preachers are the angels. Os pregadores são os anjos. They're the messengers. That's another meaning of the word for angel. São os mensageiros, né? Que é outro significado da palavra anjo. The messengers of God. São os mensageiros de Deus. They move up the ladder in doctrine. Eles sobem na escada com a doutrina. And then they move down into application. E aí eles descem a escada em aplicação. That image is a bit unfortunate. Essa imagem é infeliz. Because you want to ask, where's the text? Porque aí você quer perguntar, tá, e cadê o texto nessa I imagem? see doctrine, I see application. Where's the Bible? Eu estou perguntando, ok, legal, tem doutrina, tem aplicação, cadê a Bíblia? It's in the background. Está no pano de fundo. It's a means to doctrine. It's a means to behavioral change. É um meio para chegar na doutrina, é um meio para chegar na transformação de vida. So we want to tweak that. Então nós queremos melhorar essa ilustração. But can we appreciate that they carry an emphasis on true doctrine? Mas ainda assim podemos apreciar que eles estão preocupados com a verdadeira doutrina. That then needs to issue into clear application. Eles estão preocupados, melhor, que a verdadeira doutrina deveria levar a uma aplicação. That basic movement is right. Esse movimento, em termos básicos, está certo. Exposition, exhortation. Explicação, exortação. Doctrine, application. Doutrina, aplicação. It's a long introduction. I appreciate your patience. Essa foi uma introdução comprida. Obrigado pela paciência. I hope even seeing where medieval preaching suffered. Eu espero que mesmo vendo onde a pregação medieval sofria, like in the rise of the schools, como no surgimento dessas escolas, the method that was developed there, e a metodologia que foi desenvolvida ali, in the standardizing of the lectionary, ao padronizar também o lecionário, even in the development of some tools for e Bible até study. desenvolvendo algumas ferramentas para estudo bíblico. I hope we're able to understand why some things developed the way they did. Eu espero que nós possamos entender assim por que algumas coisas se desenvolveram como fizeram. And find ourselves cautioned where we face similar E challenges servir de alerta para nós, onde nós temos os mesmos desafios. to our biblical preaching. Somos desafiados à nossa pregação bíblica. I hope we're also ready to draw now some encouragement Espero que agora estamos preparados para sermos encorajados as we turn to the rebirth of preaching in the ministry of Bernard. ao voltarmos para o renascimento da pregação no ministério de Bernardo. The dates for Bernard of Clairvaux, 1090 to 1153. As datas da vida dele é 1090 a 1153, de Bernardo de Clairvaux. John Calvin calls Bernard the greatest medieval witness to truth. João Calvino chamou Bernardo como a maior testemunha da verdade. Between Gregory the Great, so the 6th century, Entre Gregório o Grande, no sexto século, and Calvin's own time in the 16th até a century. época de Calvino, no século XVI. He quotes Bernard in his institutes. Ele cita Bernardo em suas institutas. He quotes Bernard in his commentaries. Ele cita Bernardo em seus comentários. He uses him in his critique of the Roman Church, especially scholasticism. Ele usa Bernardo na sua crítica da Igreja Católica, especialmente combatendo o escolasticismo. He uses Bernard in his language of not trusting ourselves but Christ alone. Ele usa Bernardo na sua defesa que devemos confiar em Cristo tão somente, não em nós. He uses Bernard to support Calvin's emphasis on union with Christ. E ele usa Bernardo para defender, sustentar a sua posição de união com Cristo, Which is central to Calvin's own piety. que é central para a piedade de Calvino. That doesn't mean that the reformers swallowed Bernard whole. Não quer dizer que os reformadores abraçaram tudo que Bernardo There's disse. lots of bones they have to spit out. Havia muitos ossinhos que precisavam ser cuspidos. But if they took the good and rejected the bad, Mas eles, ao pegarem o bom e rejeitando o ruim,
they accused Rome of taking all the bad and spitting out the good. Enquanto eles acusavam Roma de pegar toda a parte ruim e jogar fora o bom. There's much good in Bernard. Tem muita coisa boa em Bernardo. And we want to focus specifically on the good of his preaching. E nós queremos focar na parte boa quanto à sua pregação. Bernard always saw himself as fundamentally an expositor of Scripture. Bernardo sempre se via fundamentalmente como expositor da palavra. He preached to his monks every day after dinner, if you can believe it. Ele pregava para os seus monges todos os dias e, acredite se quiser, depois do jantar. For an hour. Durante 1 hora. If Bernard's preaching is known to you today, it's probably because of his series on the Song of Solomon. Se você conhece alguma coisa sobre a pregação de Bernardo hoje, deve provavelmente ser a sua série sobre cantares. We are hearing some preaching on the Song of Solomon. Nós estamos ouvindo pregações sobre cantares aqui. And so I want to move into his preaching on the Psalms. Então eu quero entrar na sua pregação sobre os Salmos. Specifically Psalm 91. Especialmente Salmo 91. Can I just say I was surprised, bordering on shocked when I read this sermon. Eu preciso dizer que eu fiquei surpreso, quase chocado quando eu li esse sermão. All I knew of Bernard was the Song of Solomon. A única coisa que eu tinha lido a respeito, lido dele, era sobre cantares. Where he emphasizes our encounter with God through the Son in the power of the Holy Spirit. Onde ele enfatiza nosso encontro com Deus por meio do Filho pelo poder do Espírito Santo. And we want to agree in large measure with that emphasis. E nós queremos concordar em grande parte com essa ênfase. It was George Whitefield, the revivalist, the Foi Great George Awakening, Whitefield, o grande que ajudou no grande avivamento. who said it's a terrible thing when preachers preach an unfelt Christ. Ele diz, é uma coisa terrível quando pregadores pregam um Cristo que não faz sentir nada. We need to preach from a heart that burns with affection for Jesus. Precisamos pregar a partir de um coração que queima em amor por Cristo. That's what Bernard is laboring for in the Song of Solomon. E é isso que Bernardo está tentando fazer em Cantares. He's just going about it backwards. Só que ele está fazendo de trás para frente. He wants to start with our purgation. I couldn't think of the word. Our purging ourselves of sin. Ele quer começar com o aspecto de mortificar nosso pecado. We want to purge ourselves of sin. Nós queremos queimar, deixar o nosso pecado. Then we move into illumination. Para então passar para a iluminação. And finally we issue in union with God. E então chegar à união com Deus. That's backwards. Isso está de trás para frente. The Christian life begins with justification. Porque a vida cristã começa com justificação. With union with Christ. Com união com Cristo. That's the strength we have to walk any steps forward at all. É essa força que temos para caminhar e fazer qualquer outra coisa na vida cristã. And then we mature in our sanctification. E aí nós ganhamos maturidade na santificação. And it ends in glorification. E termina com glorificação. That's, I think, a more biblical understanding of the Christian life. Eu creio que é uma forma mais bíblica de entender a vida cristã. In that regard, John Bunyan had the pack fall off too late. Nesse sentido, no Peregrino de John Bunyan, aquele fardo caiu das costas do peregrino muito tarde na história. You can't labor up the incline of the Christian life with the pack of sin on your back. Você não consegue trabalhar e subir o caminho íngreme da vida cristã ainda carregando o fardo. The strength that we walk in comes from our union with Christ, living within us by the Holy Spirit. Porque a força para caminhar com Cristo vem por Cristo em nós e o poder do Espírito Santo. What did Paul say this morning? O que Paulo disse hoje de manhã? I labor with all of his working so powerfully within me. Eu trabalho com toda a força de Deus que opera através de mim. I'm getting distracted. Bom, estou me distraindo aqui. Psalm 91. Salmo 91. 17 sermons on Psalm 91. 17 sermões sobre o Salmo 91. 16 verses, 17 sermons. 16 versículos, 17 sermões. One sermon per verse with an introduction. Um sermão para cada versículo com uma introdução. Just a fantastic example of faithful pastoral exegesis. E é um exemplo fantástico de exegese pastoral. From the mystic guy. De um cara que era místico. This is encouraging. É encorajador. I'm tempted to call these sermons grammatical historical.
Eu sou tentado a chamar esses sermões de histórico-gramaticais in their exposition. na sua exposição. But Bernard did not know enough about biblical times, Mas Bernardo não sabia o suficiente sobre a era bíblica. and he studied in Latin and not the original E languages. também ele estudava em latim, não nas línguas originais. But I think we can say Mas eu acho que ainda assim podemos dizer. he studied Psalm 91 as precisely as the tools he had allowed him to do. Ele estudou o Salmo 91 com toda a precisão que as ferramentas que ele tinha a seu dispor o permitiam. Imagine what he could do with the tools we have. Imagina o que ele poderia ter feito com as ferramentas que nós temos hoje. I think following his example, we make full use of what is available to us. Eu acho que nós devemos seguir o seu exemplo de usar tudo que está à nossa disposição. And he would just remind us that the aim of all that we learn is love, E ele nos lembraria que o alvo de tudo isso que nós aprendemos é amor, so that we don't become a scholastic preacher. para que não sejamos pregadores escolásticos. 5 principles we see at work in these sermons. 5 exegetical principles. 5 princípios exegéticos que nós vemos acontecendo através desses sermões. Number 1, Em primeiro lugar, Bernard explains the meaning of the words Bernardo explicava o significado das palavras and the points of the grammar. e os pontos principais da gramática. In his second sermon, No seu segundo sermão, Bernard takes verse 2, o Bernardo pega o segundo versículo, I will say to the Lord, diz ao Senhor, my refuge. meu refúgio. In his translation, my rescuer Na tradução que ele tinha, o meu libertador and my fortress. e minha fortaleza. My God in whom I trust. Meu Deus em quem confio. He calls our attention to the word rescuer, Ele chama a nossa atenção para a palavra libertador, explaining that what it means explicando o que significa, is one who lifts us up when we fall. que é aquele que nos levanta quando tropeçamos. It's the meaning of the Latin that Bernard was using. É o significado do latim que ele tinha. So Bernard says, Então, Bernardo diz, as Christians we will often fall into temptation, como cristãos, muitas vezes vamos cair em tentação. but we can have the confidence God will lift us up again. Mas podemos ter confiança de que Deus vai nos levantar outra vez. In fact, this name for God is a mark of our special relationship with him. De fato, esse nome para Deus de libertador é um marco do relacionamento especial que temos com Ele. Creation may call God creator. A criação pode chamar Deus de criador. The pagans will one day confess Jesus as Lord, Os pagãos vão um dia confessar Jesus como Senhor, but only believers can call him rescuer, mas apenas os crentes podem chamar Deus de libertador. the one who lets us fall but lifts us up again. Aquele que nos permite cair, mas nos levanta outra vez. Then he looks at the grammar. E aí ele olha a gramática. He says, the text is, I shall hope in him. E ele diz, o texto diz, eu confiarei nele. Bernard says, it does not say, I have hoped in him. Bernardo diz, no texto não está dizendo que eu já confiei nele. It does not say, today I'm able to hope in him. O texto não diz que hoje eu posso confiar nele, But it uses the future, the ongoing sense. mas usa o futuro, o que vai acontecer. I am today and I will continue to be able to A hope in him. partir de hoje e para sempre, posso confiar nele. That's how the Christian life works. É assim que a vida cristã funciona. Bernard says. Bernardo diz, God lifts us up again and again, Deus nos levanta vez após vez. and we respond again and E again nós respondemos a Ele vez após vez. by placing our hope in Ao him. colocar a nossa fé e esperança nele. The whole sermon is built on the meaning of the word and the grammar. Todo o sermão foi escrito em cima do significado da palavra e a gramática. God is our rescuer in whom we put our Deus hope. é o nosso libertador em quem confiamos. Number 2, Segundo lugar, in sermon 3, no terceiro sermão, Bernard explains figures of speech. ele explica figuras de linguagem. He takes the image in verse 3 of the psalm Ele pega a imagem no versículo 3 do Salmo of a fowler's net or a snare, da trap. rede, da armadilha de um caçador. He will deliver you from the fowler's snare. Ele te livrará do laço que Or- prende o passarinho. The way his Latin had it, he frees me from the trap of the hunter. Ou melhor, como a sua tradução no latim tinha, ele me livra da armadilha do caçador. And he anticipates we might have a question.
E ele então já antecipa que nós vamos ter uma pergunta. Why does the psalmist use this image? Por que o salmista usa essa imagem? Is he comparing me to some kind of beast, to an animal? Ele está me comparando com uma fera, com um animal? Bernard says, in fact, yes, he E o is. Bernardo responde, de fato sim. And then he brings in many other passages of scripture that speak in the same way. E aí ele traz muitas outras passagens que falam da mesma forma. He starts in the Psalms where he is. Ele começa nos Salmos, onde ele está. Psalm 49 compares a prideful man to a beast. No Salmo 49, compara um homem orgulhoso com uma fera. He looks at the Old Testament as a Aí whole. ele olha o Velho Testamento como um todo. Do you remember what happened to Nebuchadnezzar Vocês se lembram o que aconteceu com Nabucodonosor? when he lifted up his heart in pride? Quando ele ficou orgulhoso. He turns to the Lord Jesus, E aí ele volta sua atenção para o Senhor who Jesus. calls in Matthew 9, he speaks of the crowd as sheep without a shepherd. Quando Jesus fala da multidão como ovelhas sem pastor. Does not Paul warn us Paulo também nos adverte that those who desire riches will fall into the snare of the devil? que aqueles que desejarem as riquezas vão cair na armadilha do diabo? The point is, we have a real adversary O ponto é que nós temos um adversário real seeking to ensnare and destroy us. que está buscando nos fazer cair em sua armadilha. And foolish as we are, we often fall. E como nós somos tolos, muitas vezes The caímos. good news is we have a rescuer. Mas a boa notícia é que temos um libertador. Third, Em terceiro lugar, another tool Bernard uses outra ferramenta que Bernardo usou is to use the context to illuminate the meaning of a word. é de usar o contexto para explicar o significado de uma palavra. So Sermon 8, he takes up verse 8. Então no oitavo sermão, ele estava tratando do versículo 8. He's speaking to believers, you Ele fala, você, está falando aos crentes, will consider with your eyes and see the retribution of sinners. tu contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. This verse is continuing a running contrast between the righteous and the wicked. E esse versículo está continuando um contraste entre o justo e os ímpios. Against the wicked, there is a pestilence that stalks in the darkness. Contra o ímpio existe uma peste que está ocultado nas trevas. 10,000 of the wicked will fall at our right hand. 10.000 dos ímpios vão cair à nossa destra. The justice of God will be released against the wicked, A justiça de Deus será contra os ímpios, but it will not come near us. mas não chegará próximo de nós. We do not fear the terror of the night. Nós não tememos o terror da noite. God is a shield to protect the faithful. Deus é um escudo para proteger os fiéis. All of that the psalm has already said, Mas tudo isso o Salmo já disse. and all of that Bernard has already preached. E tudo isso Bernardo já pregou. So in his 8th sermon, he takes the opportunity to review. Então no seu oitavo sermão, ele toma a oportunidade para revisar. And it's that context that helps the audience understand E é esse contexto que ajuda os ouvintes a entenderem the contrast it's making in verse 8. o contraste do versículo 8. You will only see. Tu somente contemplarás. That is, you will not experience yourself Ou seja, vocês mesmos não vão experimentar the judgment of the wicked. o juízo dos ímpios. Fourth, Quarto lugar, Bernard walks his congregation through what the text does not say. Bernardo vai caminhando com os seus ouvintes naquilo que o texto não diz. This is a way he helps them make clear what it does say. Ou melhor, ao mostrar o que o texto não está dizendo, ele esclarece o que o texto de fato está dizendo. When he's preaching on verse 14, for example, Por exemplo, quando ele está pregando o versículo 14, because you have hoped in me, porque tanto vocês esperaram em mim, or because he holds fast to me, I think our Bible says. ou porque tanto se apegaram a mim. Notice, Bernard says, Bernardo então diz, notem, he who holds fast to me. aquele que se apega a mim. We don't hold fast to the watchman, Nós não estamos nos apegando ao vigia, because Psalm 127 says, porque Salmo 127 diz, unless the Lord keeps the house, se não for o Senhor quem guarda a casa the watchmen stay awake in ou a vain. cidade, os vigias são inúteis. It's true that Psalm 91 verse 11 É verdade que Salmo 91, 11 has promised
He will command his angels to take guard over Nos you. prometeu que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. But we do not put our hope in angels. Mas nós não colocamos nossa esperança em anjos. The church in Corinth put their hope in the apostles. A igreja de Corinto depositou sua confiança nos apóstolos. I follow Paul, I follow Cephas. Eu sou de Paulo, eu sigo Cefas. What does the text say? Não, mas o que o texto diz? Not watchmen, not apostles, not angels. Não os vigias, não apóstolos, não anjos. Put your hope in the Lord. Coloque sua esperança no Senhor. In the first sermon of the series, No primeiro sermão da série, Bernard tells us directly we can better understand what the text says Bernardo nos diz diretamente que podemos entender o texto melhor by thinking over what it does not say. se pensarmos naquilo que o texto não está dizendo. It comes to my mind, you may have seen something called an anti-psalm. Isso vem à minha mente. Talvez vocês já viram um anti-salmo. Taking, for example, Psalm 23, Por exemplo, pegando o Salmo 23, and every phrase turning it into its opposite. e aí alguém escreve exatamente o oposto de cada frase do Salmo 23. Já viram isso? Hearing what the psalm does not say E ao ouvir o que o Salmo não está dizendo, makes fresh and meaningful what it does say. torna para nós de uma maneira nova, nos ajuda a perceber o que de fato está dizendo. The verse for Bernard is this: O versículo para Bernardo era o seguinte: He who dwells in the shelter of the Most High, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. and that's where he stops. E aí ele para. He who dwells in the shelter or in the help of the Most High. Aquele que habita no esconderijo ou no auxílio do Altíssimo. Who enters this help, this dwelling? Quem entra nessa habitação? Three kinds of people do not. 3 tipos de pessoas não entram. Those who trust in their own strength, Aqueles que confiam na sua própria força, their own merit. nos seus próprios méritos. Bernard is in the Middle Ages, he's preaching against merit. Bernardo, mesmo na Idade Média, está pregando contra os méritos. Those who disqualify themselves because of their own weakness. Aqueles que se desqualificam pela sua própria fraqueza. I'm such a horrible sinner, God would never receive me. Eu sou um pecador tão ruim que Deus nunca me aceitaria. Those who put their hope in God, Aqueles que depositam sua fé em Deus. but it's a vain hope Mas é uma esperança vã. because they don't turn away from their life of sin. Porque eles não deixam para trás a sua vida de pecado. They do not enter the shelter of the Most High. Eles não habitam no esconderijo do Altíssimo. Who then does enter? Então quem entra? Those who trust in the grace of God alone. Aquele que confia tão somente na graça de Deus. Bernard's language, grace alone. Linguagem de Bernardo, graça somente. Who run to his dwelling place alone and nowhere else. Que correm apenas, somente para a sua habitação e para mais nenhum lugar. Who are zealous to enter the shelter of the Most Que High, tem zelo para entrar na habitação do Altíssimo. such that they will forsake a life of sin. E assim, então, de tal forma que eles vão abandonar uma vida de In other pecado. words, true worshippers of God will enter his shelter. Em outras palavras, verdadeiros adoradores de Deus vão entrar no seu esconderijo. Fifth, finally, Em último lugar, quinto lugar, not only does Bernard exposit his text in these ways, Bernardo não apenas expõe os textos dessa maneira, he's also sensitive to his congregation. ele também é sensível aos seus ouvintes. He comes to verse 15. Ele chega no versículo 15, His text is this: e o texto é o seguinte: I am with him in tribulation. eu estou, na sua angústia estarei com ele. I shall rescue him and glorify him. Eu o livrarei e o honrarei. He tells the monks who are listening to him, Então ele diz aos monges que estavam escutando: he says, I want to apply this text eu quero aplicar esse texto to the season that we are in, a essa época que nós estamos vivendo agora, temporada. thinking over the Lord's passion, his suffering, and his death, Enquanto nós estamos pensando no sofrimento e morte do nosso Senhor. and his resurrection. E também lembrando da sua ressurreição. Bernard brings in an explicitly Christian interpretation of the psalm. Então, Bernardo traz uma interpretação explicitamente cristã do Salmo. This Jesus is the ultimate receiver of this promise. Esse Jesus é aquele que recebe essa promessa por excelência. I will rescue him and glorify him. Eu vou livrá-lo e eu vou honrá-lo.
But if Jesus is the ultimate fulfillment of Psalm 91:15, Mas se Jesus é o cumprimento máximo do Salmo 91:15, Bernard says there's a living word for us here as well. Bernardo diz, então há uma palavra viva para nós aqui também. What is it that we see in the cross of Christ? O que é que nós vemos na cruz de Cristo? We see Jesus suffering and dying for us, for our sake. Nós vemos Jesus sofrendo e morrendo por nós. And Hebrews tells us it was for the joy set before him that he endured the cross. E Hebreus diz que foi pela alegria que lhe estava proposta que ele suportou a cruz. In other words, his suffering does not go on forever. Em outras palavras, o seu sofrimento não continua para It sempre. has an end, it has an aim, it has joy Ele tem um fim, ele tem um nome, ele tem alegria. on the other side. Do outro lado, It has a purpose. há um propósito. It results in something good. Ele resulta em algo bom. When he suffered for us, Quando ele sofreu por nós, Jesus experienced the rescue. Jesus experimentou essa libertação. He was resurrected. Ele foi ressuscitado. Jesus experienced the glorification Jesus experimentou da glorificação that was promised in the psalm. que era prometido, que tinha sido prometido no Salmo. If that's what Jesus has done for us, Se é isso que Jesus fez por nós, we can hear this promise now made to our account. então agora nós podemos ouvir essa promessa sendo feita para nós. I will be with you who are in Christ. Eu estarei com você que está em Cristo. When will he be with us? Quando que ele estará conosco? In our day of tribulation. No dia da aflição. I am with him in tribulation. Eu estou com ele na angústia. Yes, brothers, Bernard says. Sim, irmãos, Bernardo diz. We do die with Christ. Nós morremos com Cristo, It's not the end of the story. mas não é o fim da história. There's a resurrection coming. Há uma ressurreição por vir. There's glory coming Há glória por vir. for those of us who are in Christ. Para nós que estamos em Cristo. That's preaching, brothers. Isso é pregar. So in this lecture, Então, nessa palestra, we have suggested some ways we can relate to the Middle Ages as Protestants. nós vimos algumas maneiras que nós podemos nos relacionar com a Idade Média como protestantes. There are some faithful men Haviam homens fiéis that we are able to learn from. que nós podemos aprender com eles. We saw three trends that did change the preaching of the medieval church. Vimos 3 movimentos que mudaram a pregação da Idade Média. Changed it in ways we would want to be careful to stay away E from. que mudaram a pregação de maneiras que nós devemos evitar. We also took encouragement, Mas também fomos encorajados, specifically from Bernard, especificamente de Bernardo, and his call through Psalm 91 to put our hope in our rescuer. através do seu chamado no Salmo 91 de depositar nossa confiança e esperança no libertador. Let's do that now. Vamos fazer isso agora. Father, we do place our hope in you. Pai, sim, depositamos nossa esperança no Senhor. You have received us. O Senhor nos recebeu, You have saved us. o Senhor nos salvou You rescue us daily, e o Senhor nos liberta todos os dias. not because of anything in us, Não por causa de nada que há em nós, but because when you see us, mas porque quando o Senhor nos vê, you relate to us through the person of your Son. o Senhor se relaciona conosco através do seu Filho. And so we bless you tonight for the Lord Jesus. Então nós louvamos o Senhor por causa do Senhor Jesus. Thank you for his saving work on our behalf. Obrigado pela sua obra salvífica em nosso favor. Thank you for his faithful work in building his church, Obrigado pela sua fidelidade, sua obra fiel em edificar a sua igreja. even through some ages that were very dark. Mesmo através de idades de trevas. Thank you for his promise of resurrection unto glory, E obrigado pela promessa de ressurreição para a glória, where we will worship onde nós vamos adorá-lo with faithful brothers and sisters com from the Middle outros Ages. irmãos e irmãs fiéis, inclusive da Idade Média. In Jesus' name. Em Amen. nome de Jesus. Amém. Amém.